Boas, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje quero-vos fazer o balanço das tips que eu tenho posto no Face nestes últimos 15 dias. Foi uma pequena brincadeira, uma experiência para ver o que é que dava com punter, apesar de eu não usar as minhas tips para fazer apostas punter. Queria ver se poderia ser lucrativo em apostas punter. E pronto, quero-vos mostrar os resultados, quero fazer alguma reflexão sobre as tips também e espero que este vídeo ajude muitos de vocês que em Portugal, não é? Infelizmente não têm acesso à Betfair e têm que usar as odds do placar ou das outras casas de apostas, da Betclic, da BetPT e o quanto isso é difícil ganhar no longo prazo a essas casas, porque as margens embutidas nas odds são enormes por causa dos impostos que também têm de pagar. Mas pronto, no curto prazo às vezes uma pessoa tem uma boa sucessão e sai em green, outras vezes nem por isso. Mas acho que vão perceber um bocadinho mais sobre isto no final deste vídeo. Bem, então vejamos. Vocês podem ver aqui, é o que eu tenho posto no Face, às vezes ponho em formato, porque eu colocava em formato Excel outras vezes só uma imagem, mas basicamente era o que eu mostrava, era isto, esta parte aqui, né? E depois no fim fazia o balanço e mostrava esta parte aqui. O resto disto aqui são variáveis para depois me ajudar a fazer algumas coisas, mas era isto. Isto me interessa. Isto aqui, pronto, basicamente eu já tinha explicado, fiz um primeiro vídeo a explicar este modelo, não é? Vou só fazer uma breve revisão. Tinha o campeonato, tinha a data do encontro, tinha as equipas, tinha a classificação, tem a hora, jornada em que vai, as odds que me oferecem. Eu tenho um cálculo para as odds também. O Elo Rating tem uma maneira de classificar as equipas consoante o seu skills, consoante a sua boa prestação, performance, etc. Este fator é um trust factor, tem a ver com a qualidade dos dados. Se tiver muitos dados é bom, se tiver poucos dados fica mais complicado. O momento de forma recente, pronto. E esta é a parte que eu utilizo mais para mim, como trader, é ver quais são os intervalos de odds que têm valor. Às vezes uma equipa, vocês como sabem, não é? Para quem faz trading, não precisam, podem abrir uma aposta, uma posição, depois podem a vender ainda mesmo durante o decorrer do jogo, não é? E muitas das vezes consegue-se, às vezes as odds estão desajustadas e consegue-se encontrar, tipo mesmo, sei lá, uma equipa que é menos favorita, mas entra bem no jogo, consegue marcar o primeiro gol, depois o favorito normalmente consegue dar a volta, mas quando ele marca o primeiro gol existe uma grande variação, não é, nas odds e pode-se apanhar essa variação e ter um bom lucro sem estar à espera do resultado final do jogo. É a grande vantagem de fazer trading, não é? Podemos entrar e sair do mercado rapidamente, ao contrário das apostas punter. Mas não estamos aqui para falar de trading, estamos aqui para falar de apostas punter e o meu desafio foi então, ok, vou analisar estes jogos, tenho aqui 498 jogos e as previsões de longo prazo vou aplicá-las sem pensar muito nelas. Vou refletir e vou pensar e vou aplicar uma aposta punter nesse mercado. Tenho aqui, já agora, isto é o lucro de longo prazo, ou seja, como é que este palpite surgia? Eu ia ver o historial e com base no Elo Rating das equipas, não tanto no momento de forma, porque alguns campeonatos ainda não começaram, mas quando tinham a forma das equipas o cálculo era melhor. E a ideia é a seguinte, deixem-me mostrar, vamos supor, temos duas equipas, uma tem um Elo de 1600, outra tem 1700. Eu fazia uma variação, podia ser de 100, podia ser de mais, podia ser de menos, não interessa, é só para explicar o conceito. Fazia a variação
para baixo e para cima, não é? E ficava aqui com intervalo, ou seja, ficava com intervalo entre equipas entre 1500 e 1700 e aqui entre 1600 e 1800. E a ver na liga em si qual tinha sido o mercado lucrativo nessas ligas. Ou seja, aparecem uma dúzia de jogos, 30, 40, 50, depende. Às vezes há muitos jogos, outras vezes é mais. Quanto mais jogos, melhor ainda. Mais informação era fidedigna. E basicamente eu comparava géneros de equipas com um dado Elo Rating nesse intervalo com outros géneros de equipas e via quais eram os mercados que tinham sido lucrativos no longo prazo. Porque eu digo longo prazo porque equipas naquele intervalo de Elo Rating já se realizaram muitos jogos, não é? Com isto podem achar estranho, não é? Então, mas espera lá, as equipas são diferentes umas das outras, não é? Mas o futebol quer dizer, é uma atividade, como é que eu ia dizer, aleatória. Existem imensos fatores que influenciam o jogo de futebol, não é? E se fosse previsível, não é? Por exemplo, sendo uma atividade aleatória, a parte mais económica, diria que isto é um resultado que no longo prazo a sorte e o azar anulam-se e tende e tem um valor esperado de zero. É um bocado esquisito dizer isto, mas o futebol acaba por ser uma atividade um pouco aleatória. Podem acontecer muitas coisas que afetam o jogo, não é? Se há um cartão vermelho da equipa visitante e que era o favorito e acaba por perder, etc, etc. Mil e uma coisas que afetam o jogo de futebol. E é engraçado que às vezes as pessoas olham, por exemplo, para os últimos 5 jogos da equipa. Se ganhou os últimos 5 jogos, então o sexto ele deve ganhar também, não é? E isso não está correto pensarem assim, não é? Porque um evento anterior não vai influenciar o evento a seguir. Teoricamente, né? Claro que podemos tirar uma conclusão que a equipa está num bom momento de forma, mas cada jogo é um jogo, não é? É como a roleta, não é? Lá por terem saído 5 vezes vermelho, não quer dizer que ao sexto saia outras vezes vermelho, ou que saia preto, porque já saiu vermelho, não é? Muitos jogadores às vezes pensam assim e é incorreto pensar assim. E como eu assumo que o futebol é uma atividade aleatória, podem acontecer mil coisas, então prefiro analisar muitos jogos num dado intervalo, comparar com outros jogos no dado intervalo e ver qual é o comportamento no passado, o que é que tem do lucro ou não. E assim, pronto, uma breve introdução, nasceram estes palpites. Claro que às vezes dava que o que deu lucro é apostar no underdog e o underdog tem uma odd de 6 ou de 7, enfim, e muitas vezes não ganha. Mas pronto, eu aqui não fiz nenhum refinamento da escolha, simplesmente apostei no que tinha sido lucrativo no longo prazo. E com isto, pronto, saíram estes palpites todos, muitas apostas, 800 e quase 1000 apostas num espaço pequeno de 15 dias, que nem foram 15 dias, porque eu dia 25, 26, 27 não tenho. Depois tenho agora para dia 31, mas enfim, estou já a fazer um balanço que era o que eu tinha prometido. Aqui é o balanço final. Eu tive, em todas as apostas apostei uma unidade e no match shot tive um lucro, independentemente de tudo, de 87 unidades e no over e no under 2,5 tive um lucro de 0,6 unidades. E já vão perceber porquê. Também é engraçado porque é que eu tive este lucro. Podia não ter este lucro, podia ter tido prejuízo, mas tive este lucro. Só para terem uma ideia, pronto, esta informação está mais compactada, não é? Está aqui o gráfico, este é o lucro acumulado. Ontem, domingo, foi um dia muito mau para o match shot. Realmente falharam imensos palpites, o que não é de surpreender. Normalmente não podemos estar sempre a ganhar, não é?
a sorte anula-se com o azar e então é normal que deixe de vez em quando isto. E o over e o under, eu tive muita dificuldade em ter lucro, mesmo muita. E tive lucro, mas podia ter dado negativo. Andei ali sempre muito próximo do zero. Subi, desci, houve dias que tive negativo, como podem ver aqui no acumulado, e enquanto que no match shot estive sempre a subir. As minhas taxas de acerto, o número de tipos que eu fiz. O verde aqui é quando eu tive 3 dias negativos aqui no match shots, mas compensou em muitos dias, os dias positivos compensaram muito os negativos. Já o over e o under foi assim. Porquê? Agora, sei, o mercado over e under acabou por não ser muito... foi difícil de bater as odds neste mercado, porque as margens são muito pequenas. E com isto o que é que eu quero dizer? Já agora, este é um aspecto interessante. Isto são as odds médias nos dias de todos os mercados que ganharam. Isto são as odds médias das minhas tips no Facebook. Se repararem, a maior parte dos dias eu trabalhava com odds superiores às odds médias de todos os mercados que ganharam. Houve aqui um outro dia, por exemplo, este dia em que eu perdi, dia 20, é curioso que as minhas odds médias eram mais baixas, ou seja, aquelas tipos de longo prazo davam mais para jogos, se calhar mais para os favoritos, e houve muitas surpresas. Os underdogs é que acabaram por ganhar mais. O que não deixa de ser engraçado. Já aqui, deixa-me ver aqui, por exemplo, este dia em que tive o match odds negativo, as minhas odds eram muito altas e realmente não houve poucas surpresas, os favoritos ganharam. No domingo, curiosamente, foi um misto de... A odd média também foi bastante elevada, 2,94, quase a 3, dos mercados que ganharam, e este tipo do Face tem a 3,48 para o match odds. Se repararem, as minhas diferenças entre os mercados que ganham e os mercados das minhas tips e os mercados do over e under que ganharam, as diferenças são sempre muito curtas. 1,89 para 1,90, 1,88 para 1,83, 1,82, ou seja, a odd média anda sempre ali entre 1,80 e 1,90. E estes mercados de over e under, depois vocês, se repararem, qualquer casa de apostas tem um overround embutido nas odds, ou seja, vocês se fizerem o inverso das odds, não é? E somarem depois as probabilidades correspondentes a essas odds, normalmente dá superior a 100%, não é? E em termos médios, o mercado over e under 2,5 tem embutido, sei lá, quanto é que dá a média? 4,8% estava-me a dar aqui, em média. E o match odds tinha aqui 5,5%. É normal que no match odds tenha mais, porque são 3 mercados. E antes de ser lucrativo, quer dizer, nós temos que ter uma estratégia que consiga vencer este overrun, não é? Porque à partida estamos já a perder dinheiro quando apostamos num dado evento numa casa de apostas. Atenção, e estas odds são de uma casa de apostas estrangeira, não é? Não é BetClicks nem BetPTs, porque na BetClick e na BetPT se calhar o overround anda ali à volta de 20% ou de 15%. Basta façam o inverso, né, da odd e vejam a probabilidade correspondente e vejam o overround embutido nas odds. É um absurdo. Quer dizer, nós já temos trabalho em ter aqui em acertar no evento e depois as odds pagam tão mal que fica complicado bater as casas de apostas no longo prazo, não é? O que eu digo, mas no curto prazo às vezes vocês podem ter sorte, podem realmente ser bem sucedidos, mas é muito difícil em apostas puras bater as casas de apostas, sem dúvida, por causa destas margens que eles embutem nas odds. Pronto, mas estava eu a dizer, eu no over under 2,5 tive muita dificuldade em bater, aliás deu um positivo,
mas tive muitos dias, andava ali muito próximo de zero. O meu valor esperado realmente aqui acaba por ser um pouco negativo, a meu ver, porque eu não consegui bater este overround. Claro que eu simplesmente apliquei aquilo sem otimizar valores nem nada, foi só aquilo que eu peguei, low rating, uma variação, ver as equipas no passado, qual era o comportamento e o que é que tinha dado lucro, e apliquei simplesmente para ver se seria lucrativo ou não. No Match Shots foi, no Overend foi, mas não é o suficiente para bater as casas de apostas, mas foi bastante interessante, não é? Ainda fiz aqui um lucro de 87 unidades em termos punter, o que é enorme, não é? Acho eu. Acho que é muito satisfatório. Interessante ver quem aposta punter. Claro que isto tem muita variância, não é? Isto tem. Eu tinha aqui 462 apostas, não é? E pronto, tive aqui só apenas 19% de retorno do meu investimento ou de lucro, o que é imenso, atenção que é imenso, mas tem muita variância. Vocês podem ver aqui a ganho, perco, mas pronto. Outra coisa, né? Nem sempre os mercados que ganham, agora, como vejam aqui, nem sempre as odd médias vencedoras, tem aqui as odds médias dos mercados que ganharam, e reparem que nem sempre ganham o favorito, há sempre muitas surpresas. Olha, o empate ganhou aqui, vou pôr aqui alguns exemplos. Tem aqui, olha, 13, deixa-me ver aqui 13, se calhar esta falhei, foi no Fred, mas está a ver se... não, esta ganhei, peço desculpa, esta acabei por ganhar, porque tinha na combinação X2 e ganhou o under e ganhou o underdog. Pronto, aqui apanhei um mod enorme, mas é aquelas pequenas surpresas, mas a probabilidade está um pouco contra mim. Olha, por acaso apanhei aqui as odds vencedoras, outro underdog, ganhou, Zelina, enfim. Curiosidades apenas. O que eu quero dizer com isto é que nem sempre as odds mais baixas são as que ganham, não é? E os meus piques às vezes coincidiam, mas muitas vezes perdia também, como é óbvio, tem esta grande variância. Pronto, estes foram os resultados assim em termos diários. Em termos acumulados, assim tipo a tipo, pronto, podem ver um crescimento, não é? Como veem, isto não é regular, sobe 10, sobe 10, sobe 10, sobe 10, as más fases, depois sobe 10, enfim, mas estava com uma tendência de que isto ia continuar a aumentar, sem dúvida. O que é bastante interessante, de uma perspectiva punta, ter este crescimento, mas há dias em que realmente temos retos, é mesmo assim. Agora, depois eu fiz várias análises, agora consoante cada mercado, o que é que foi lucrativo para mim. As minhas tips, normalmente, eu fui ver se nas minhas tips fui ver quando aparecia a tipo, a vitória da equipa da casa, empate ou X2, aquelas que deram mais lucro. E nas tips que eu tinha aposta da equipa da casa, atenção que nas que tinham referência, isto inclui longo prazo, que incluem os mercados, as tips que tinham qualquer coisa referente à equipa da casa ganhar, também inclui, por exemplo, também inclui um X e um 2. Mas normalmente apostar aqui na equipa da casa deu-me negativo o lucro, enquanto que apostar nos empates deu positivo. Quais foram as posições para mim mais lucrativas em todas as tipos em que tinha a referência destes mercados? Foi o X2, seja empate ou vitória da equipa visitante. Se repararem, tenho aqui 29 tipos,
que incluía um X2, teve 15 acertos, mas as odds médias eram muito superiores do que a odd de acerto, por isso é que este deu tão elevado o lucro. Outro bom mercado era 1 ou 2, ou seja, o famoso vitória da equipa da casa ou da fora de casa, ou do visitante, também foi lucrativo. Ou então 1x, é normal que estas odds x2 e 1x e 1 2 tenham uma percentagem mais elevada de acerto. Porquê? Porque incluem 2 de 3 de mercados, não é? É normal. Mas se olhar para os mercados singulares, ou seja, só com uma hipótese, é curioso ver que o mercado que me foi mais lucrativo foi o empate. E quantos jogos não acabam empatados, não é verdade? É interessante ver que muitas vezes uma equipa marca um golo, não é? Relaxa um pouco e depois a outra tenta, mas está a ter dificuldade e depois lá consegue marcar o golo de empate quando já nos últimos minutos e pronto, e não sai daí, depois a outra equipa já não tem capacidade de resposta. Isso acontece muito no futebol e eu apanhei vários empates e realmente foram lucrativos. Isto é o lucro em unidades, isto é em percentagem face ao investido e depois é o lucro, isto aqui o norme é para poder comparar os mercados entre si, não é? É basicamente retira a influência do número de tipos e é como se todos tivessem qual seria em percentagem de lucro equivalente se todos tivessem o mesmo número de tipos. Mas chegamos à mesma conclusão que realmente um dos melhores mercados é o lei à equipa da visitante, é o que tem sido lucrativo, o que faz algum sentido, porque normalmente a equipa que joga em casa existe o fator casa, não é? E o fator casa faz com que a odd do visitante, da equipa da casa, desculpem, baixe um pouco, não é? E toda a gente sabe que existe o fator casa, é normal. As equipas tendencialmente em casa ganham mais jogos do que as visitantes, isso aí toda a gente sabe isso, mas pronto, e como as odds são mais baixas, então oferecem mais valor nas outras odds, normalmente. Claro que se for um super favorito a jogar fora de casa, a odd deles que vai estar baixa, mas pronto, faz algum sentido que o X2 foi onde eu encontrei mais valor, ou num 2 ou num X, mas isto são dois mercados. O que realmente achei bastante interessante foi os empates. Realmente, se tivesse que apostar num mercado só, os empates também teriam sido bastante lucrativos. Depois, curiosamente, no over e no under, uma análise semelhante, o under 2,5 deu-me prejuízo sempre que tive tipo de longo prazo. Ou seja, isto inclui todas por exemplo, às vezes podia ter H e under 2,5, ou podia ter X e under 2,5, mas no geral, sempre que aparecia under 2,5, deu-me negativo, enquanto que aqui os overs deram positivos. Este resultado já achei mais esquisito, mas porquê? Porque o jogo de futebol, a amostra também, apesar de ter quase 1000 tipos, é uma amostra pequena, mas houve alturas em que isto estava ao contrário. Houve alturas em que o under estava a ser lucrativo e o over é que estava a ser positivo. Estes últimos jogos é que realmente, este fim de semana, houve muitos overs e houve poucos unders, em alguns dos casos, e então isto inverteu um pouco. Mas é o que eu digo, há 420 jogos, são poucos jogos para tirar conclusões, até mesmo aqui, não é? Mas foi interessante ver realmente que os empates, apesar dos acertos serem baixos, não é? Como as odds são altas, acabam por compensar. Claro que as pessoas não gostam muito de trabalhar em mercados com risco, não é? Com que a probabilidade do acontecimento é baixa, não é? Mas às vezes, sei lá, às vezes são interessantes porque compensa o risco, às vezes fazer uma aposta nesse sentido. Enfim, eu depois, a título de curiosidade, fui ver quais eram as combinações que trouxeram mais lucro. Até porque normalmente apresentava assim neste formato, e então fui ver realmente
o que é que trouxe mais lucro. E faz algum sentido que os mercados que me deram prejuízo e os que deram lucro. Um dos mercados que me deu lucro, ou a melhor combinação neste caso, em termos de lucro, foi o under 2,5 combinado com o X2. E isto porquê? Isto talvez porque apesar de ter visto atrás, né, aqui esta combinação é exclusiva, por isso é que pus aqui tipos de longo prazo exclusivas. Talvez uma equipa que jogasse fora de casa vá muito contida, vá muito a defender. Isto se calhar acontece mais com as equipas mais fracas, não é? Quando tem que se deslocar fora de casa e jogam muito defensivamente e criam alguns problemas às equipas da casa. Pronto, aqui aconteceu isto. Apesar de não ter muitos tipos com esta combinação. Isto aqui é a combinação win-lose, win-win, ou seja, por exemplo, esta dos 5 quer dizer que o under 2,5 ganhou, mas o X2 perdeu. Depois tem aqui 6 em campos, os dois ganharam, etc, etc. E é assim que analiso. Claro que nos mercados com uma possibilidade apenas, tem que dar 0 e depois só dá win ou lose. Ou seja, aqui, se eu quiser ver em termos de vitórias, nas combinações que eu tinha under 2,5 com o X2, tenho 11 em que o under 2,5 ganhou e tenho 8 em que o X2 ganhou. Ou seja, nesta combinação o under acaba por ser a aposta mais bem sucedida, apesar de tudo. Outra combinação que faz algum sentido é empate e under 2,5. E isto acontece muito. Esta aqui não me surpreende. Porque muitos dos jogos, um dos resultados mais prováveis no jogo de futebol, apesar das pessoas não gostarem, é o 1-1. Porque é aquela história, uma equipa marca, depois relaxa um pouco, a outra equipa acredita que ainda pode marcar, marca o gol do empate, se for muito tarde, muitas vezes depois consegue segurar e pronto, fica 1-1 o resultado. E isto acontece muitas vezes mesmo, o resultado 1-1. Por isso, e é uma combinação que se complementa uma à outra, não é? Um empate e um under. Seja, estas são as melhores combinações, é a melhor combinação para se calhar apanhar empates. Já agora, aqui eu tenho, é curioso ver que normalmente 18 mais 16, não é? O under 2,5 ganhou, ou seja, estas 34 tipos, o under 2,5 ganhou. Também tenho muitas tipos em que ambas perderam, pronto, também faz parte, também tenho 63. Enquanto que o empate é mais difícil de apanhar, aqui só tenho 22 em que o empate ganhou. Pronto, e é análise semelhante, mas podem ver que os mercados assim mais lucrativos, ou em que estes tipos batem mais certo, acabam por ser os mercados que fazem mais sentido. E se não, é o under 2,5 com o X2, o empate, esta tipo acaba por ser o empate, esta acaba por ser o lei ao empate, que é over 2,5 ou a equipa da casa ou o visitante ganham. Também foi um combo, não é? Foi uma que me deu lucro, deu-me aqui estas 20 unidades de lucro, e ao under 2,5 1x. Pronto, é um pouco semelhante a esta. Isto acontece mais quando há os favoritos em casa a jogar, começam a perder, etc. Também foi lucrativo. Eu depois, em termos de comparar, normalmente, porque o número de tipos é diferente em todos os mercados, então, para ter um termo de comparação, fiz novamente, normalizei, no sentido em que todas as tipos, para identificar realmente quais são os mercados que me deram mais lucro em função do número de tipos, desculpem, que deram mais lucro sem ter em conta o número de tipos. E neste caso, podem ver, foi aqui o under 2,5, também foi muito bom aqui o over 2,5 com o X2, isto pode acontecer quando o favorito joga fora de casa, enfim, mas também há mercados péssimas combinações,
tipo o empate com o over 2,5. Embora eu tenha visto alguns jogos, não é? Mas o empate, para ser empate e para ser over 2,5, então o resultado tem que acabar num 2-2 ou num 3-3, não é? E um 2-2 realmente é difícil às vezes apanhar. Acontece, mas não é uma boa combinação. Mas no longo prazo, como eu disse, eu não fiz nenhuma otimização deste parâmetro, fui só ver o que aconteceu no passado para ver e quais eram os mercados que tinham sido lucrativos. Eu tratei os mercados como se fossem independentes um do outro e juntei os dois e pronto, pus essa informação. Mas realmente, quando dá as tipos em que eu tenho empate e over 2,5, acabam por não fazer sentido, apesar que por uma vez eu acertei um 2-2 ou um 3-3, já não me recordo. Mas tipicamente quando há empate ou over 2,5, os jogos não acabam empatados. Os jogos não acabam empatados, eles acabam um 2-1, um 2, enfim, que também é um resultado muito comum, não é? Tal como um 2-1 ou um 2, também é muito comum no futebol. Pronto, isto foi uma avaliação em termos das tipos. Já vimos em termos de mercado, já vimos gráfico acumulado. E depois, por fim, fui ver a diferença de hoje. Qual era a influência do Elo, ou da classificação das equipas, não é? Por esse sistema de Elo. Onde é que as equipas ganhavam mais, perdiam mais. E aqui a conclusão acaba por ser simples. O Elo, vocês podem ver, estão aqui, não é? O Elo Rating. Quanto maior o Elo, teoricamente melhor é a equipa, não é? E podem reparar nisso mesmo, quando o Elo, a diferença é negativa, ou seja, isto para interpretarem isto é, quando o Elo estava a diferença estava entre 0 e 40, ou seja, era mínima, ou seja, a equipa da visitante tinha alguma vantagem, não é? Era uma equipa ligeiramente melhor. O que aconteceu? E para os positivos, o Elo Rating, a diferença de Elo Ratings dava vantagem à equipa da casa. Vocês podem reparar, à medida que é negativo, a tendência é que a equipa visitante ganhe mais jogos, não é? Claro, se a equipa de casa é melhor, se tem um Elo melhor, então a probabilidade de ela ganhar será superior. E vice-versa, para diferenças de Elos positivas. Quanto maior é o Elo, mais provável é essa equipa ganhar. E os empates, onde é que eles estão mais? Os empates, se repararem, centram-se, não é, muito ali quando a diferença das equipas não é muito grande, não é? Se repararem, tenho aqui para a diferença de Elos positivos entre 0 e 80, tenho aqui 24 empates. E para diferenças de menos 80 também tenho aqui 30 empates. Enfim, quando é um jogo equilibrado, maior é a tendência para haver empates. Isto faz algum sentido. E aqui a conclusão que eu tiro, não é? Para Elos, para diferenças de Elos positivas, se o Elo da casa é superior ao Elo da equipa visitante, tendência é a equipa da casa ganhar, não é? E para Elos negativos, a tendência é da equipa visitante ganhar. Se os Elos, a diferença de Elos não for muito grande, existe também uma probabilidade grande de haver empate. Pronto, basicamente é isso. Sendo que parece que os empates, existe mais tendência para empates quando a equipa visitante é ligeiramente superior à equipa da casa. Mas depois interfere aquele fator casa, não é? Às vezes há equipas que em casa jogam muito bem, apesar da equipa fora de casa ser superior, às vezes conseguem equilibrar o jogo, então têm outra motivação. Pronto, acho que é tudo. Espero que tenham gostado. Eu fiz esta experiência. Para alguma dúvida, entrem em contato comigo. Não há problema. Só vos queria mostrar 15 dias deste tipo de análise, o que é que eu fiz. E depois isto ainda dá para melhorar, atenção, não é? Aliás, eu neste palpite não tive em conta em termos de punter o Elo, não é? Apesar da influência do Elo ser bastante relevante, este palpite só teve em conta aquilo que eu expliquei ao início, não é?
fui ver no passado o que é que tinha dado lucro ou não e pumba, espetei ali e apliquei automaticamente. Pronto, eu fiz isto só de uma perspectiva punta. Com trabalho consegue-se encontrar apostas com valor, consegue-se criar uma estratégia, desenvolver uma estratégia, mas eu não uso isto para pontadas já, tá? Como eu vos disse, eu concentro-me mais no trading e tento encontrar intervalos maiores, e eu faço isto porque reduz bastante a minha variância, não é? Eu não quero estar sujeito a estes altos e baixos muito grandes, não é? Não é esse o meu objetivo. Mas pronto, espero que tenham gostado. É tudo. Este vídeo acho que vai ficar longo. Boas grinas. Comentem alguma coisa, sei lá. Espero que tenham gostado, basicamente. Depois daqui a bocado vão começar os campeonatos principais e esse aí tem mais dinheiro, vai ser interessante. Um grande abraço, pessoal. Tudo bom, vá. Boas grinas.